Imagine uma prisão sem grades, onde o único carcereiro é a sua própria língua. Quantas ideias geniais já morreram no abismo silencioso entre a sua mente e a sua boca? Ver o mundo receber apenas um reflexo pálido, distorcido e insuficiente do que você realmente é, não é apenas uma falha social. É uma sentença de isolamento que sabota seu futuro e anula sua existência. Você se tornou um estranho, habitando o próprio corpo, interpretando um roteiro que nunca assinou para uma plateia que sequer se lembrará do seu nome amanhã. Enquanto você agoniza tentando ser aceito, a vida real escorre pelos seus dedos. Decifraremos agora o erro de design do seu ego e como resgatar sua soberania neste ano de 2026. Se você busca a lucidez em meio à anestesia coletiva, inscreva-se no O Eco de Luz e deixe seu like. Este é o primeiro passo para o seu despertar. Nossa jornada começa agora. Se distancie por um momento da sua realidade imediata. Feche os olhos para o ruído ensurdecedor do mundo externo e abra-os para a arquitetura fria e negligenciada da sua própria mente. Imagine, em um exercício de visualização profunda, como seria sua existência se, a partir deste exato segundo, você simplesmente parasse de se importar com o que os outros pensam de você. Como seria sua postura física? Qual seria o tom da sua voz e a firmeza de suas escolhas se cada movimento fosse guiado exclusivamente pelo que você acredita ser genuíno? Pense na última situação em que você silenciou sua vontade por medo do julgamento alheio. Agora, visualize sua versão em um universo paralelo que teve a coragem que lhe faltou. O quão diferente de você esse estranho se tornou. Ele parece mais alto, mais forte, mais presente. Ele não pede licença para ocupar o espaço. O peso da opinião alheia não é apenas um incômodo social. É um cárcere psicológico que drena sua energia vital e distorce seu destino antes mesmo dele ser escrito. Imagine que você está em uma celebração social, uma festa, onde o ar está saturado pela necessidade de validação e pelo cheiro do perfume da hipocrisia. Você tenta, desesperadamente, impressionar, moldando suas palavras para serem aceitas, filtrando suas piadas e modulando sua risada para que ela se encaixe no tom da sala. Não demora muito para que as pessoas comecem a rebaixar você, usando o sarcasmo como ferramenta de humor para se sentirem superiores. Para não parecer difícil, arrogante ou agressivo, você ri com elas. Você faz piadas de si mesmo para aliviar a tensão. No momento, parece que você foi aceito, mas, ao chegar em casa, o silêncio do seu quarto se torna uma tortura. Você começa a ruminar a situação, sentindo o gosto amargo do ressentimento e da covardia. Esse cenário é o resumo da vida de milhões de pessoas que sacrificam sua dignidade em troca de uma aceitação barata. O problema central aqui não é o conflito externo, mas a desintegração lenta do seu eu interno. Quando você tenta ser gostável, você mata o que realmente é. Você deixa de existir como indivíduo soberano e se torna uma persona. Carl Jung utilizava esse termo para descrever a máscara social que apresentamos ao mundo. Mas o perigo surge quando a máscara se funde ao rosto de tal forma que você não sabe mais onde termina a mentira e onde começa você. Você se torna um fantoche, cujas cordas estão nas mãos de estranhos, de grupos medíocres ou de ideologias que você sequer respeita. Se você não possui respeito próprio, você perde a bússola moral necessária para se impor diante de ideias perversas. É a mesma linha de pensamento
que leva indivíduos a se perderem em vícios apenas para pertencer a um grupo. É um filtro invisível que molda o seu caminhar e o seu falar, até que você se torne um estrangeiro dentro de si mesmo. No mundo da tecnologia, existe o conceito de NPC, o personagem não jogável. Ele não possui vontade própria. Suas ações são limitadas ao cenário e ao roteiro imposto por terceiros. Ele só reage quando alguém interage com ele, repetindo frases vazias. Qual é, hoje, a diferença real entre você e um NPC? Você age por vontade própria ou apenas desempenha o papel que o ambiente espera de você? Ser o personagem secundário na história de outra pessoa é o maior erro de design que você pode cometer. Para corrigirmos esse erro sistêmico, precisamos diagnosticar com precisão cirúrgica por que fazemos isso. Escute sem julgamento. Uma das causas mais comuns é o desejo patológico de não magoar as pessoas. Você acredita, ingenuamente, que discordar é sinônimo de ser odiado. O resultado dessa crença é que você se torna uma figura passiva, sem espinha dorsal moral, escondido nas sombras como alguém que teme causar qualquer incômodo. Você se transforma em um amontoado de carne que navega pelo mundo sem rumo, aceitando qualquer absurdo para manter uma paz que é, na verdade, uma guerra contra sua alma. Entenda, as pessoas se magoam com as coisas mais triviais. Não é seu dever gerenciar o desconforto alheio às custas da sua verdade fundamental. Se você se anula para poupar o outro, você está cometendo um crime contra si mesmo. Outra causa profunda é o medo do conflito. Para evitar o choque de ideias, você escolhe a fraqueza. Mas saiba que o preço da paz falsa é a invisibilidade absoluta. Ninguém leva a sério alguém que concorda com tudo. Por que alguém daria ouvidos a você se você não respeita as próprias convicções? Quando você abdica do seu posicionamento para evitar uma discussão, você age como um animal ferido que tenta passar despercebido. Mas o mundo não terá piedade. Ele passará por cima de você como se você fosse parte da mobília, um objeto inanimado sem vontade própria. Talvez o motivo mais paralisante de todos seja o medo de parecer um tolo. Você está tão preocupado em manter uma fachada de perfeição e competência que se recusa a sair da zona de segurança. O paradoxo é que qualquer evolução real exige que você pareça um tolo primeiro. Você não é um Deus. Você está aqui para errar e aprender. Muitas pessoas ficam engessadas em vidas medíocres porque jamais aceitam ser iniciantes. Se você não está disposto a ser o tolo que gagueja ao falar em público ou o desajeitado que erra os primeiros acordes, você nunca será o mestre. As crianças aprendem com uma velocidade assustadora porque não possuem o peso do ridículo. Elas tentam e caem sem se importar com quem olha. O adulto, preso em sua vaidade, só tenta se não houver ninguém olhando. Ele desiste antes mesmo de começar, condenado ao imobilismo por um ego que ele mesmo inflou. Há também o vício de querer agradar a todos, uma busca que é uma impossibilidade matemática. Friedrich Nietzsche já alertava que quem busca ser amigo de todos acaba sendo inimigo de si mesmo. Quando você tenta se encaixar em cada molde, você fragmenta sua alma em 1000 pedaços falsos. Você perde a noção de quem é seu aliado real e quem é apenas um admirador da sua máscara. Não importa o quão perfeito você tente ser, sempre haverá alguém que desprezará sua existência. Aceitar esse desprezo é o primeiro passo para a liberdade autêntica. Ser odiado pelas razões certas é muito mais nobre
do que ser amado por uma mentira que você sustenta com o suor da sua angústia. Existe ainda a ilusão de controle. Você molda suas ações porque acredita que pode calcular uma equação na cabeça para que os outros ajam da maneira que você deseja. Mas os seres humanos são variáveis caóticas. Você gasta uma energia mental hercúlea tentando manipular a percepção alheia, quando não consegue controlar sequer seus próprios impulsos matinais. É uma batalha perdida que gera apenas ansiedade crônica e exaustão. Você está tentando jogar um xadrez, onde as peças mudam de regra a cada segundo, e enquanto foca no tabuleiro alheio, o seu próprio reino cai em ruínas. E, finalmente, chegamos ao núcleo escuro do erro de design: o ego inflado. Parte do seu sofrimento vem do fato de você achar que merece ser o centro das atenções, que cada erro seu é observado por uma plateia microscópica. Você quer que as pessoas parem tudo para aplaudir seu potencial, mas a verdade é que ninguém se importa tanto assim. O ego não é vilão. Ele é a ferramenta que atrela sua consciência ao mundo. O problema surge quando o ego toma o controle total. Um ego inflado impede que você aprenda, porque aceitar um novo conhecimento exige admitir que você era ignorante antes. É o que observamos em gerações que, por se acharem donas da verdade, param de evoluir e cristalizam sua própria burrice. Não seja a pessoa cabeça dura que prefere o erro confortável à correção necessária. Se você tiver que sair deste vídeo com apenas uma ideia gravada no seu córtex, que seja esta: toda vez que você age preocupado com a opinião alheia, você está cometendo um ato de autossabotagem. Você está escolhendo ser uma versão degradada de si mesmo. A pergunta que ecoa no vazio é: o que fazer agora? A resposta é simples na teoria, mas exige uma coragem brutal na prática. Identifique cada comportamento de busca por aprovação e simplesmente pare de executá-los. Não espere o momento ideal. Ele não virá. Entenda o porquê por trás de cada ação. O ser humano é uma máquina movida por propósito. Se você entende que o barco que está construindo é sua única forma de escapar de uma ilha em chamas, você não se importará se suas mãos estão sangrando. Compreenda genuinamente que sua vida atual, pautada no julgamento externo, é a ilha em chamas que consome seu tempo e sua alma. Cuide da sua vida com a intensidade de um sentinela. Pare de ser um voyeur da existência alheia. Pare de se interessar por quem comprou o quê, ou quem está frequentando quais ambientes nas redes sociais. Esse interesse doentio manifesta uma vontade inconsciente de competição. E quando você entra na arena da competição social, você se torna escravo do padrão do outro. O único jogo que vale a pena ser jogado é comparar-se com quem você era ontem. Vencer a si mesmo é o único ato verdadeiramente nobre. Você não conhece os privilégios ocultos ou as cicatrizes invisíveis de quem está ao seu lado. Então pare de usar a vida deles como régua para medir sua própria felicidade. É uma comparação injusta e destrutiva. Tenha um objetivo tão consolidado que ele se torne sua única estrela guia. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, e o caminho escolhido pelo mundo para você sempre será o da mediocridade conveniente. Se você tem um propósito firme, seja a maestria de uma arte ou a construção de um legado, você para de se importar se parece estranho para a vizinhança. Sua mente precisa de um ponto fixo para não vagar em busca de aplausos baratos de pessoas que nem sequer estarão no seu enterro. Saiba que o caminho para a autenticidade será difícil. Mesmo após essa compreensão intelectual,
você ainda vai falhar. O comportamento de buscar aprovação está incrustado no seu inconsciente como um hábito de sobrevivência de milênios. Quebrar essa programação exige um esforço repetido e uma vigília constante. Jamais desista da sua soberania só porque falhou na primeira tentativa de ser honesto consigo mesmo. A recaída faz parte da cura, desde que você não abandone o tratamento. Michel de Montaigne sabia que a maior parte das nossas discussões e preocupações são apenas tentativas desesperadas de evitar o encontro com nós mesmos em silêncio. Este ensaio termina aqui, mas sua existência real começa no exato momento em que você decide que o espetáculo para os outros acabou. Deixe seu comentário com a palavra soberania se você está pronto para retomar o controle do seu personagem. Sua interação é o que mantém o eco de luz vivo, resgatando mentes da anestesia coletiva. Inscreva-se, ative as notificações e entenda de uma vez por todas. O relógio não para. Pare de atuar. Comece a existir. Até o próximo encontro com a verdade.